Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o programa Identidade Feminina de São José do Rio Preto. E hoje eu vou conversar com a ativista Maria Aparecida Trazi Vernucci da Silva, a Tida, conhecida como Tida em São José do Rio Preto, em toda a região, especialmente pelo trabalho em movimentos populares de mulheres e trabalhadores rurais. Hoje a gente vai conversar bastante, né, Tida? Eu espero que seja um programa bastante proveitoso para você como entrevistada e também para o nosso telespectador que nos acompanha pelo canal 4 da NET e também em TV aberta, sinal digital, 61.4 para toda a região. Tida, você é de São José do Rio Preto, sua família é daqui. Vamos começar contando da história da sua família, então. Filha de professores, como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo um pouco essa experiência. Sim, eu sou daqui, nasci em Rio Preto, em 1958, já faz tempo. Eu sou filha de professores. O meu pai, o Antônio Braz Vernucci, foi professor do SENAC, diretor do SENAC. Minha mãe, a Jacira, ele faleceu em 2003. Minha mãe, a Jacira Trazi Vernucci, continua morando aqui na mesma casa, né? Dona de casa também era professora. Eu tenho um irmão, né, que junto com meu filho eles têm uma empresa que trabalha com revestimento de paredes. E durante a sua infância, sua adolescência, aí você acompanhou pelos seus pais algum tipo de engajamento social, alguma coisa que trouxesse para você essa fibra que você tem de trabalhar pelas outras pessoas? Sim. Meu pai sempre foi um idealizador. Ele trabalhava nos movimentos sociais da época, sempre no movimento de igreja. Minha mãe também, muito católica, sempre trabalhava nessa questão da ação social da igreja. Meu pai ajudou o Círculo Operário, era vicentino, e minha mãe também, muito devota, sempre trabalhava na área social. E eu fui criada nesse ambiente, né? Então, minha infância Para você sempre foi muito natural isso? Uma família da gente não reter muito, da gente poder ser mais social, né? De pensar mais no social do que no ter, mais no ser do que no ter. Na época, meu pai falava muito isso. Então, eu fui criada nesse ambiente, da gente não ter muitas coisas, da gente sempre pensar que existem situações de desigualdade social que não são naturais, né? Que a desigualdade ela foi criada e ela tem que ser combatida. E aí eu me engajei nos movimentos de igreja e aqui em Rio Preto a igreja era muito mais na linha conservadora, mas tinha alguns padres na linha mais progressista, meu grupo de jovens, né, na década de 70 isso. E você sempre foi uma voz de liderança? Você sempre contestadora. Tomou a frente das coisas? Um pouco. Assim, estudava, gosto muito de ler, gostava muito de ler, e aí eu comecei a participar de alguns retiros da Igreja Católica em Itaici. Aí eu comecei a ter contato com o pessoal da Teologia da Libertação, né? E muito engajamento na Diocese de Lins, que era uma diocese mais progressista, que voltava mais para o trabalho social da igreja. Aí tive contato com os documentos de Medellín, de Puebla, né? Que falava assim do engajamento da opção preferencial pelos pobres. E aí eu fui fazer serviço social em Lins. Mas antes teve uma passagem interessante. Eu estudei no Colégio Santo André. Estudei na Escola Pio X e no Colégio Santo André. E as irmãs andrelinas, elas tinham um trabalho social no Vale do Ribeira, em Cananéia. E era muita pobreza, na década de 70, 76 isso. E era um mangue, tinha um trabalho no mangue onde existia muita desigualdade social. E a especulação imobiliária estava chegando. E eu fui morar com elas. Não foi só conhecer, você foi morar com elas. Eu fui fazer a experiência de ficar com elas um tempo para fazer esse trabalho de despojamento, de entender como que funcionava essa imersão mesmo. Né? Imersão. E eu fiquei um tempo e dali despertou a minha vocação de fazer serviço social. Né? Então você já foi para a faculdade certa de que aquela era a sua missão mesmo. De que eu queria tratar de combater o sistema que gerava tanta desigualdade social. E a faculdade me possibilitou isso. Eu fui para a faculdade em 79. E se apaixonou logo desde o primeiro ano desde de graduação? Ano. Você se encontrou na profissão, me encontrei, faria tudo de novo, né? Então, a faculdade, ela te dá esse embasamento, ela está inserida na realidade social. Era ditadura militar ainda, a gente tinha
contato com os companheiros que ainda não tinham voltado do exílio, porque a anistia é de 79. Então, antes de 79, eu já comecei a me engajar na luta contra a ditadura militar, né, do movimento estudantil, embora não estava lá na faculdade, mas eu já tinha contatos. Aí eu entrei na faculdade, eu militei na questão da anistia, a volta dos presos políticos e também no combate à ditadura militar. Aí entrei na faculdade, já fui para o Grêmio Estudantil, para o Diretório Acadêmico, na época chamava Diretório Acadêmico. E a faculdade ela tinha uma opção muito clara do serviço social. Foi bem no Congresso da Virada, onde o serviço social também se reestrutura, que sai daquela linha conservadora e entra para uma linha mais histórico-crítica de estar inserido na realidade social e denunciar essa realidade social. E teve o Congresso da Virada, que foi justamente para a gente voltar para o modelo de crítica ao sistema, em 80. E os movimentos de mulheres já estavam muito efervescentes na capital. E você, claro, fez questão de participar e eu e minhas companheiras, desse movimento. E muitas companheiras de luta, né? Então a gente começou o movimento de mulheres do Oeste Paulista, lá na Faculdade de Serviço Social de Lins, com a região de Araçatuba, de Andradina. Naquela época eram quantas mulheres envolvidas? E qual era o perfil dessas mulheres naquele tempo? Todas mulheres das classes populares. E as estudantes de serviço social envolvidas com elas. Então, assim, eram muitas mulheres empregadas domésticas, mulheres trabalhadoras rurais boia-frias, aquelas que moravam na periferia da cidade e que voltavam todo dia para a roça para trabalhar e levava a sua marmita, então comia a boia fria, né? Então, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres trabalhadoras domésticas, faxineiras e as desempregadas, muitas desempregadas, que moravam na periferia das cidades, de Lins, Araçatuba, Penápolis, aquela região, até Andradina. Em Andradina tinha um trabalho muito bom da igreja, né, o Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor. Eu trabalhei nesse instituto, eu trabalhei lá quando eu me formei, em 82, na Pastoral da Terra, na Comissão Pastoral da Terra. Seus dias sempre tiveram mais de 24 horas, Tilly? Sempre tiveram, porque militar nesse número de movimentos, não é? Devia ser muito intenso e deve ser intenso ainda, porque você mantém esse ritmo. Mantenho, tenho 2 filhos, a minha filha agora eu sou vó, né? já sou vovó. E meus filhos também foram criados na militância. Meu marido é militante, né? Militante também de movimentos sociais, de partido político. Enfim, a gente tem uma história de engajamento nas lutas. Mas assim, voltando a falar do movimento de mulheres, Sim. Naquela época, quais eram as principais bandeiras do movimento? Em São Paulo era movimento contra a carestia, panela vazia. Então, na época, a gente estava na ditadura militar, a inflação era alta, o desemprego era gravíssimo, as mulheres... ainda a violência era mais velada do que é hoje. Se hoje a gente consegue denunciar a violência... Hoje é possível. Naquela época, a mulher, obrigatoriamente, ela sofria calada. Sofria calada. Ela não podia dizer, era uma vergonha, era um constrangimento. Então, eu me continha, né? Eu guardava minha dor e, né? A hora que esses movimentos começaram a surgir, as mulheres começaram a sair da toca, do ninho... Se sentir confiantes para poder falar a respeito do assunto. Né? Na época não era nem denúncia, porque não era crime. E como que elas faziam? Elas ficavam com os filhos, não tinha vaga em creche, não tinha direito à creche, não tinha direito... Então, os direitos, né, a gente foi conquistando esses direitos na luta. Todos os direitos da mulher foram conquistados na luta. E assim, foi muito legal, porque eu participei desse momento histórico de construção da emenda popular para conseguir, na Constituição de 88, garantir o direito da mulher. Então, na época, a gente coletou assinaturas no Brasil inteiro para fazer valer os direitos da mulher na Constituição. Isso para você é um orgulho muito grande. Nossa, fazer parte dessa conquista. Desse momento histórico, né, com as minhas companheiras. A gente tinha tanta precariedade na luta que, por exemplo, a Diocese de Lins emprestava uma perua Kombi. Aí eu ia dirigindo a perua Kombi para levar as 12 companheiras para as reuniões dos movimentos de mulher. Então, fazíamos encontro de mulheres em Birigui, em Araçatuba, aqui em Rio Preto. Porque hoje a gente fala das redes sociais, Sim, dos aplicativos nada. de troca de mensagem, é tudo muito rápido. É Nada. um pouco mais fácil mobilizar, mesmo que o engajamento seja superficial, é mais fácil mobilizar, comunicar as pessoas. Naquela época era na unha, né? Era na unha, no mimeógrafo álcool, quando tinha, rodava no mimeógrafo álcool o convite, despachava no correio.
Nem telefone a gente tinha acesso, porque o telefone, quem tinha telefone em casa era só o rico. A gente não tinha telefone, era caro. Orelhão, a gente usava orelhão, muito orelhão, e às vezes não tinha orelhão perto. Então, era visita domiciliar, muitas visitas na periferia. A gente ficava andando de casa em casa, fazia muito grupo na comunidade. Trabalhando com a educação de mulheres. Trabalho de base. E todos os convites eram por mimeógrafo, fazia no mimeógrafo e mandava pelo correio. E, por exemplo, contava com as instituições parceiras, a Faculdade de Serviço Social, a Igreja Católica, que tinha compromisso com o grupo de mulheres, com os trabalhadores rurais. Então, a gente, por exemplo, usava a perua do bispado, usava o carro do bispo, o carro do padre, para poder fazer a mobilização, para fazer os encontros. E hoje, pela observação que você faz, pela análise que você tem da realidade, quais são as principais e mais atuais bandeiras da luta das mulheres hoje? Feminismo. O que mudou? Não. Assim, a questão da violência, ela continua forte, né? Na década de 80, né? Hoje ela continua porque pudemos avançar no sentido de garantir políticas públicas e as mulheres puderam expressar a sua dor e a sociedade pôde também, né, se posicionar. Quer dizer, mais ou menos, porque ainda a cultura do estupro, ela continua forte, né? A impunidade ainda é muito grande. A impunidade é forte, né? Você vê o juiz daqui de perto absolver um delegado de Itu, né? Que abusou da neta. São notícias que nos deixam chocadas, estarrecidas, com a forma até com que às vezes a mídia banaliza, né? E às vezes a gente fica numa situação de querer não aceitar, de não aceitação. Eu sou uma pessoa extremamente indignada e me posiciono sempre por saber que depende da gente também mudar essas coisas, mas também depende da educação, né? Que até nós mulheres damos para os nossos filhos, homens, não é? Que jeito... E na maior parte das vezes, uma educação que a gente passa sem perceber. Sem perceber. Então, por exemplo, a história da mulher usar a rosa e o homem usar azul, a mulher brincar de casinha e o homem brincar de caminhãozinho. Quer dizer, até nisso, nós mulheres ainda não conseguimos nos libertar, né? Porque ainda a gente acha que por ser homem, ele tem que brincar... Não pode brincar de casinha. Coisas de menino. Coisas de menino e coisas de menino. Então, não avançamos da década de 80 para cá. Ainda existe. Então, ainda é uma luta. Ainda é uma luta a ser feita, a ser construída. A violência e educação de base. A violência e a educação de base. A questão do aborto, da criminalização ainda do aborto. Quer dizer, que na década de 80 era mais difícil falar. Hoje a gente conseguiu avançar um pouquinho, embora com o Congresso Nacional do jeito que está formatado, com essa bancada evangélica, que eu tenho todo o respeito pelas religiões, mas também quero que as religiões nos respeitem, né? Como que você pode querer mostrar para a sociedade a forma de família? Está errado o Estatuto da Família, não tem isso. Daí é uma bandeira... Você acha que talvez essas questões ganharam mais notoriedade, elas são mais discutidas, mas os avanços práticos ainda são pequenos? São pequenos. Ainda bem que podemos estar falando disso. As redes sociais auxiliam nisso, embora em outras partes não, né? Mas nisso daí auxilia. É uma ferramenta que você usa bastante? Muito. Estou direto no Facebook, no WhatsApp, assim, posto minhas opiniões, o que eu penso, o que eu faço, me ajuda. E, por outro lado, ainda a representação política da mulher é baixa. Isso na década de 80 a gente já brigava para a gente ter realmente a participação política da mulher valer. Isso nós conseguimos conquistar, mas ainda é pouco. Trazer a mulher para a política partidária. Para a política, para o parlamento. A mulher tem que estar no parlamento, né? Eu não tenho perfil para estar em parlamento, mas um monte de mulher tem e elas têm que estar. E elas precisam... devem estar. Precisam ser mais atuantes nesse sentido. Porque é lá que a gente faz as leis, é lá que a gente debate. Olha o espaço daqui na Câmara, 4, né? Temos 4. Poderíamos ter mais, quem sabe, né? Vamos ter mais. Mas no Brasil inteiro é pouquíssimo. Na verdade, a gente tem 3 vereadoras nessa atual legislatura aqui na Câmara. 3 vereadoras, desculpa. Para São José do Rio Preto. Muito pouco. Né? Tida, eu vou pedir licença para você, também para o nosso telespectador, para que a gente possa fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você corre na nossa página no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, curte a página e assim você fica por dentro de toda a programação da TV Câmara e também do Poder Legislativo, tá ok? Voltamos já. O Aedes aegypti ficou mais perigoso. Além da dengue, ele também transmite 2 doenças, chikungunya e zika. É importante acabar com todos os focos e criadouros. Não deixe água parada. Larvas devem ser jogadas na terra.
Quando puder, use repelente. Somente juntos vamos vencer essa batalha. O governo do estado apoia os municípios com uma força-tarefa. A Defesa Civil e Polícia Militar ajudam no combate ao mosquito. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Governo do estado de São Paulo. Tem mais uma seleção se preparando para entrar em campo e te dar muitas alegrias. Mas ela só vai ser campeã se tiver seus craques. Entre e faça a diferença no consumidor.gov.br, uma plataforma onde todos se juntaram para revolucionar as relações de consumo no Brasil. O consumidor se manifesta e a empresa responde. Tudo com a supervisão dos PROCONs e do governo federal. Consumidor.gov.br. É seu, é fácil, participe. E já estamos de volta com a Identidade Feminina no programa de hoje. A Maria Aparecida Trazivernussi da Silva. A Tida. Tida, esse apelido vem da adolescência ou... De infância, meu irmão. É de infância, vem da família, meu irmão, então. Acho que ele trocava o C pelo T, porque geralmente é Cida, né? Mas acho que ele trocava, então ficou Tida. Ficou melhor, né? Ficou bom. No primeiro bloco, a gente falou a respeito da formação profissional, da graduação em serviço social, do início da militância, desde o movimento de mulheres, né, do envolvimento com a igreja. Mas a gente... Faltou um trechinho da sua história, que é o movimento com os trabalhadores rurais. Você participou da fundação do MST, do início de todo esse trabalho. Conta um pouquinho pra gente, Tida. Então, meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Serviço Social de Lins foi sobre trabalhador rural boia fria. Então, chamava trabalhador rural volante histórico e lutas. E quem me orientou foi a Nobuko Kameyama, que é uma doutora em serviço social que... acho que amanhã, uma amiga minha, a Betinha, lá da Faculdade de Serviço Social de Lins, vai estar defendendo a tese de doutorado dela na PUC de São Paulo sobre a trajetória da Nobuko no serviço social. E a Nobuko faleceu faz pouco tempo. E ela voltou para o Brasil na anistia. Ela também foi presa política, banida do Brasil na época da ditadura. E a Nobuko, uma enorme capacidade na área do serviço social, era socióloga de formação e assistente social. Então, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre os boias frias de Lins, que na época foi a monocultura do café se deixou de lado, e em 79 veio a monocultura da cana para a região oeste paulista e uma devastação ecológica, né, ambiental, e expulsão do pequeno trabalhador do campo para as cidades, para a periferia das cidades. Foi daí que veio o grande êxodo rural na década de 70. E em 79, 80, 81, Lins estava se transformando, recebendo esses moradores da roça para suas periferias. Então, a periferia, as casinhas de madeira, a situação de sem esgoto, de moradia precária na cidade se transfigurou. A cidade se transfigurou com essa realidade. E meu trabalho foi sobre isso. Então, eu fiz uma pesquisa sobre a questão de vida do boia fria, de transporte. Eles eram transportados em gaiola de levar boi, né, junto com as ferramentas. Hoje, a gente já pode ver que não é mais assim, mas na década de 70, 80 era. E ainda existe muitas tragédias de acidente e morte de trabalhador rural. Naquela época era um absurdo. Então, eu fiz toda uma pesquisa disso e aí a discussão na Diocese de Lins toda era muito grande sobre a questão dos boias frias, das condições de vida, de transporte, de moradia, as condições de êxodo rural, de migração e de exclusão de todos os bens e serviços. E a gente fazia reuniões na Diocese, muito na região de Andradina e de Araçatuba, encontro de trabalhadores rurais. Era 1981, 82, 83. Eu, grávida do meu filho, eu ia para essas reuniões. Do meu primeiro filho. Você tem 2 filhos, né? Você comentou no primeiro bloco. E mesmo grávida, a gente não sossegou, Tida. Militava, sempre militando. E o MST foi fundado, né, a partir de todas essas histórias de êxodo rural e de concentração de terra nas mãos de poucos e matança de trabalhador rural por latifúndio absurdamente querendo mais concentração e expulsando o trabalhador. Aliás, a história do Brasil é de expulsão. E aí no Rio Grande do Sul tinha uma grande luta que era a Fazenda Anone. E você acredita que nós fomos na primeira Romaria da Terra no Rio Grande do Sul em 1982. Ainda não estava grávida. E essa Romaria nós fomos num fusquinha da Pastoral da Terra, em 5. Eu, uma outra agente de Pastoral da Terra e 3 trabalhadores rurais. Num fusquinha de Andradina até Ronda Alta. Quantas horas de viagem, 36. Meu Deus do céu.
Que loucura. E nós chegamos na época, um pouco antes, que o Curió, aquele que foi torturador, que ainda está vivo e impune, né? Diga-se de passagem, que o Brasil não fez sua lição de casa, né? Então, esse Curió, general do Exército, ele comandou uma operação de expulsão das famílias que estavam acampadas na beira da pista da Fazenda Anone e na região de Ronda Alta, né? E jogou bomba nas famílias, morreu pessoas, teve um massacre e os próprios policiais também se feriram. E aí o símbolo dessa romaria era uma cruz com tecidos, 4 ou 5 tecidos embrulhados simbolizando os mártires da luta. E aí nós fomos para essa romaria, foi uma experiência impactante demais, porque mais de 5 mil trabalhadores em marcha, né? Naquela época a gente fazia marcha já em 1982. Hoje as marchas do MST são lindas, eu me empolgo demais. E naquela época, com toda a precariedade que a gente falou da década de 80... Principalmente de comunicação, de veículo e de locomoção. A marcha foi belíssima na Fazenda Anone. E eu te perguntei a respeito das transformações do movimento feminista, né, da década de 80 para cá, e te pergunto também a respeito desse movimento de trabalhadores rurais. Mudou muita coisa, as bandeiras mudaram, as conquistas também foram pequenas perto da dimensão da luta, assim como aconteceu no movimento feminista e acontece com os trabalhadores rurais. Foi diferente ou não? Também. Também, assim, a gente pôde denunciar mais. As condições de transporte dos trabalhadores rurais da cidade para o campo, de voltar para o campo, melhorou um pouco. Embora ainda tenha, a imprensa não mostra e o mapa da violência continua, né? Então, por exemplo, se os latifundiários e os próprios governos matavam um trabalhador na luta e era menos divulgado, hoje a divulgação pela internet, meios sociais, a gente fica sabendo. Porque os formadores de opinião hoje são milhares. Milhares, e não em toda parte, né? Não depende exclusivamente de grandes jornais ou grandes emissoras de TV. Isso, porque se pensar só na emissora de TV na mão de uma família ou duas, não vira. Então, por exemplo, a Pastoral da Terra lança todo ano o mapa da violência no campo. É assustador o número de trabalhadores assassinados, né? E assassinado por latifundiário que ficam impunes. E não só trabalhadores, além de trabalhadores, lideranças comunitárias, freiras, padres, são assassinados pelos latifundiários e os ricos ficam impunes. Uma outra coisa que aconteceu na década de 90 para contrapor o movimento Sem Terra que estava nascendo bem foi a criação da UDR, que infelizmente o Ronaldo Caiado continua senador, né? E ele foi um dos grandes líderes da União Democrática Ruralista, que está por trás de assassinatos de trabalhadores rurais. E o cara é impune, ficha limpa. Não sei, mas dizem que é. Não é, a gente sabe que não é. Então, a gente pode estar falando isso porque não estamos mais, ainda estamos no Estado democrático de direito e podemos denunciar e não aceitar mais. Quer dizer, nos dois movimentos, o que ganhou espaço foi a voz das pessoas. E dos ativistas. Dos ativistas que a gente pode falar, embora ainda muitos companheiros são assassinados e viram mártires da luta, mas a gente não foge da luta, né? A gente faz um enfrentamento à luta. Então, o MST, por exemplo, ele é uma estrutura de movimento belíssima, o MST. Embora muita mídia conservadora, tipo Rede Globo, né, e outras... Às vezes é colocado como movimento muito radical. Banderneiro, terrorista e tal. Não é. É um movimento extremamente democrático, é um movimento que tem direção coletiva, é um movimento que preserva muito a questão de gênero. Em todo o movimento Sem Terra, em todas as ações, tem que ter metade homem e metade mulher. As mulheres não são de ficar na casa cuidando dos filhos. Das coisas de menina. Das coisas de meninas. No MST, a questão de gênero é a questão da equidade, né? E isso eu acho maravilhoso. É um movimento que preserva a formação e o estudo, que não faz nada sem estudar, sem sentar e sem ouvir as bases. Então, é um movimento que tem formação, né, de suas lideranças. Coisas que, por exemplo, hoje em dia, o movimento feminista, muitos deixaram de fazer o trabalho de base nas periferias. Isso é uma coisa que eu acho que até eu me penitencio. Se na década de 80 a gente fazia reuniões na comunidade, semanal, quinzenal, hoje em dia a gente está priorizando
internet, não dá, não pode ser só o teclado. A gente tem que estar no olho. As coisas novas têm que acrescentar, não é? E não substituir. O contato, sabe? O contato, o afeto, o olho no olho. O acompanhamento das histórias. E eu acho até importante destacar, porque além de tudo isso, a Tida foi professora universitária, é funcionária pública da Prefeitura de São José do Rio Preto, concursada desde 1992, atuou na elaboração e execução de diversos projetos relacionados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, crianças, adolescentes. E, além disso, atua também na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é um centro de formação e educação em São Paulo, muito importante também, relacionado a esse movimento, né, Tida? Isso. Antes de falar rapidinho a respeito disso. Antes de eu falar da Escola Nacional, acho que assim, na Prefeitura de Rio Preto a gente elaborou, assim, programas sociais. Então, assim, vários programas na região do bairro Santo Antônio, do Parque da Cidadania, a reformulação do abrigo em Rio Preto, da forma do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, que antes era modelo de orfanato até 2004, depois passou a ser reformulado com uma nova visão de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Assim, na política pública da área da assistência, eu gostei muito de atuar, né? Foi toda a minha vida na área da política pública de assistência, na área também da violência contra a mulher e contra a criança e adolescente. Nunca deixando a causa de lado. Então, como profissional, eu milito nisso também. Hoje eu estou na área de recursos humanos da Prefeitura, que acho muito legal trabalhar com servidor público também na área de gestão de pessoas, também está me dando muito prazer. E na Florestan Fernandes você é professora voluntária? Não, na Florestan Fernandes eu só colaboro eu sou associada da Escola Nacional. E a Escola Nacional Florestan Fernandes, ela fica no município de Guararema, você pode acessar na internet. É uma escola que conta com professores voluntários em todas as áreas. E tem gente da Unesp, da UFSCar, de várias faculdades de todo o canto do país, né? Eu vou muito na Escola Nacional nos encontros dos amigos do MST, que é um encontro anual. Eu vou nas visitas monitoradas. Já fui com os alunos da Unesp de Rio Preto fazer essa visita lá. E participo da associação como associada, né? E a reunião da Associação Amigos da Escola Nacional é em São Paulo, mas a gente colabora com a Escola Nacional porque é uma escola em construção, né? Foi construída em mutirão, ela está sempre em construção. Ela tem a ciranda de Saci Pererê, porque as mulheres que vão para a formação levam os seus filhos, os filhos participam também, são os sem terrinhas, né? E para não deixar com que só a tarefa de educar filho fique na mão da mulher, porque é uma tarefa conjunta. A gente vai colocar até aqui o endereço eletrônico da escola para que vocês possam visitar e conhecer mais a respeito desse trabalho. E eu quero agradecer a presença da Tida. Infelizmente o nosso programa tem 30 do Nara, minutos. Mas depois fala do Nara, que é Rio Preto, do Núcleo de Ação pela Reforma Agrária. Eu tenho certeza que você vai voltar, a gente vai falar mais a respeito do assunto, explicar melhor a respeito da militância no movimento das mulheres, com os agricultores também. É tão falar importante dos assentamentos aqui. Dos assentamentos em São José do Rio Preto, trazer para a nossa realidade. Mas é que, de fato, é muita história e muito conteúdo para a gente levar para o nosso telespectador. De qualquer maneira, agradeço a sua presença, viu, Tida? Parabéns pelo seu engajamento, pela sua garra. E muito obrigada a você que nos acompanhou no Identidade Feminina de hoje, conhecendo mais uma personalidade de São José do Rio Preto. Se quiser conhecer outras entrevistadas que passaram por aqui, você já sabe. É só acessar o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações e acompanhe toda a grade de programação da TV Câmara aqui em São José do Rio Preto. Até o próximo programa. Tchau!